A Bíblia. Um livro antigo, venerado por bilhões. Um livro sagrado para muitos, repleto de histórias de fé, milagres e a própria criação. Mas e se eu dissesse que, entrelaçadas nessas páginas, existem perguntas que continuam a desafiar a compreensão humana? Enigmas que persistem, apesar de séculos de estudo e debate? Neste programa, vamos mergulhar no coração desses mistérios, explorando 10 enigmas da Bíblia que nunca foram realmente resolvidos. Da localização da Arca da Aliança ao significado da Estrela de Belém, vamos examinar as evidências, ponderar as teorias e confrontar o desconhecido. Nossa primeira parada nos leva ao deserto do Sinai, onde Moisés, o grande líder dos hebreus, recebeu os 10 mandamentos, gravados em tábuas de pedra. Essas tábuas, sagradas e poderosas, foram colocadas dentro da Arca da Aliança, um baú de madeira de acácia coberto de ouro, cuja mera presença era dita como sendo capaz de derrubar muralhas e decidir o destino de nações. Imaginem o poder contido naquele baú. Mas e a arca em si? Após relatos de sua jornada épica com os israelitas, ela desaparece da narrativa histórica, como um passe de mágica. Teria sido destruída durante a invasão de Jerusalém, escondida em algum lugar seguro, aguardando ser redescoberta, como um tesouro perdido. A Arca da Aliança, como um fantasma de ouro, permanece elusiva. Nossa próxima parada nos leva de volta ao início, ao alvorecer da humanidade, ao Jardim do Éden. Descrito como um paraíso de beleza e abundância, onde Adão e Eva, nossos primeiros pais, andavam com Deus, o Éden representa um ponto de partida, um vislumbre de um mundo intocado pelo pecado e sofrimento, um sonho de paz, como Fernando de Noronha, mas sem fim. Mas onde estava localizado esse paraíso? A Bíblia oferece pistas tentadoras, falando de rios como o Tigre e o Eufrates, e árvores específicas. Mas a localização exata do Éden permanece um mistério. Teria sido destruído por algum cataclismo antigo, como o dilúvio, engolfado pelas areias do tempo, como as ruínas de igrejas antigas soterradas em cidades litorâneas? Ou será que o Éden, como a Arca da Aliança, existe em algum lugar, inacessível, mas não esquecido? Um segredo guardado a 7 chaves. Nossa jornada nos leva a uma figura envolta em mistério, um personagem que aparece brevemente, mas com impacto profundo na narrativa bíblica. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Ele surge para abençoar Abraão, o patriarca. Mas quem era esse misterioso rei sacerdote? A Bíblia oferece poucos detalhes, deixando sua história aberta a especulações. Alguns acreditam que ele era uma manifestação divina, um prenúncio de Cristo. Quem foi Melquisedeque? Um rei? Um sacerdote? Um mensageiro divino? Sua presença enigmática na Bíblia continua a alimentar nossa imaginação, como uma boa história contada em volta da fogueira. Após a queda do reino de Israel para os assírios, um império poderoso e cruel, essas 10 tribos desapareceram dos registros históricos, como um rio que se esvai na areia, deixando para trás um vazio que tem intrigado estudiosos e aventureiros por séculos, como a lenda do Eldorado. Para onde foram essas tribos? Teriam sido completamente aniquiladas, absorvidas por outras culturas, como os índios que se misturaram aos colonizadores? Ou teriam encontrado refúgio em algum canto remoto do mundo, como a Ilha de Trindade, preservando sua identidade e tradições, como um tesouro cultural escondido? A busca pelas 10 tribos perdidas transcende a mera curiosidade histórica, tocando em questões de identidade, fé e a natureza duradoura da cultura, como um samba que ecoa através das gerações. Adentramos agora um dos capítulos mais intrigantes e perturbadores da Bíblia, a história dos Nefilins, descritos como gigantes, filhos de anjos caídos e mulheres humanas. Os Nefilins habitam o mundo antes do dilúvio,
semeando o caos e a destruição, como a mula sem cabeça que assombra os sertões. Mas quem eram esses seres? Seriam eles apenas personagens de mitos antigos, incorporados à narrativa bíblica, como o Saci-Pererê e o Curupira? Ou será que sua existência aponta para uma realidade mais complexa, um elo perdido na história da humanidade? Nossa jornada nos leva agora à história do nascimento de Jesus, um evento de significado cósmico que, segundo a tradição cristã, mudou o curso da história humana, tão importante quanto a descoberta do Brasil. E no centro dessa história está um enigma celestial, a estrela de Belém, que guiou os 3 reis magos até o menino Jesus. Teria sido um evento astronômico real, como um cometa brilhante cruzando o céu, uma supernova ou uma conjunção planetária rara, como a que acontece a cada 70 anos? Ou será que sua aparição foi um sinal divino, um prenúncio do nascimento do Messias, um milagre como a multiplicação dos pães? Nossa busca pelo desconhecido nos leva para fora dos limites do cânone bíblico tradicional, para o reino dos textos apócrifos, como o livro de Enoque. Atribuído a Enoque, o bisavô de Noé, descreve anjos caídos, o cosmos e visões apocalípticas. Mas por que foi excluído da Bíblia? Seria por seu conteúdo teológico controverso? O livro de Enoque continua a fascinar estudiosos e místicos. Nossa jornada nos leva agora ao coração de Jerusalém, a uma das cidades mais sagradas e contestadas do mundo, palco de conflitos milenares, para explorar o mistério do Terceiro Templo. Destruído pelos romanos no ano 70 d.C., o Segundo Templo deixou um vazio espiritual e físico que tem ecoado ao longo dos séculos, como um fantasma que assombra a cidade. Mas e o Terceiro Templo? Profetas falaram de sua reconstrução, um evento que marcaria o início de uma nova era de paz e prosperidade, como a chegada de um novo ciclo, um novo Brasil. Será que um dia veremos o Terceiro Templo erguido? Nossa busca por respostas nos leva de volta aos evangelhos, aos relatos da vida e ensinamentos de Jesus, para explorar a identidade enigmática do discípulo amado, aquele que estava mais próximo de Jesus, como um amigo íntimo. Mencionado em vários momentos cruciais, este discípulo permanece sem nome, sua identidade um mistério que tem intrigado estudiosos por séculos, como um personagem anônimo em um romance. Quem era esse discípulo que Jesus amava? Seria João, o evangelista, aquele que escreveu o Apocalipse? Ou será que sua identidade aponta para uma figura menos conhecida, um confidente próximo de Jesus cuja história se perdeu no tempo, como um tesouro histórico ainda a ser descoberto? Nossa jornada chega ao fim com um dos livros mais misteriosos e debatidos da Bíblia, o Apocalipse, um livro que fala do fim do mundo, do juízo final. Repleto de imagens vívidas, simbolismo enigmático e profecias aterrorizantes, o Apocalipse tem fascinado e aterrorizado leitores por séculos, como um filme de suspense que nos deixa sem fôlego. Mas o que tudo isso significa? Quando e como ocorrerá o Apocalipse? Quais são os sinais da segunda vinda de Cristo? Seria o fim do mundo como o conhecemos ou o início de uma nova era? E assim, chegamos ao fim de nossa jornada pelos mistérios não resolvidos da Bíblia. Da Arca da Aliança ao Apocalipse, exploramos enigmas que desafiaram a compreensão humana por séculos, perguntas que ecoam no tempo, como o canto da Iara na noite. Mas talvez seja essa a beleza da Bíblia. Ela não é apenas um livro de respostas, mas também um livro de perguntas, um convite para buscar, questionar e explorar os limites de nossa compreensão, como um bom livro de Machado de Assis que nos faz refletir sobre a vida. Então, continuem explorando, continuem questionando e, acima de tudo, continuem se maravilhando com os mistérios que tornam a vida e a fé uma aventura tão extraordinária.